cidade do Rio de Janeiro, foco das atenções do mundo todo, em junho de 2012, por ocasião da Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. Os Petições participa dos debates e exibe 4 programas revendo temas da conferência de 20 anos atrás, a Rio92. Neste segundo programa, vamos mostrar como estão os compromissos sobre os temas água, biodiversidade e populações. E vamos fazer cobranças. Pensando nos compromissos assumidos na Conferência da ONU de 92, no tema água, por exemplo, é uma coisa que chega até a irritar a maneira como o país está tratando seus mananciais, suas nascentes. Porque uma vez que você destrói a nascente de um rio, é irreversível, quer dizer, você mata o rio da nascente para a foz. Isso vai na contramão dos planos de ação do capítulo 18 da Agenda 21 da Rio92, que estabeleceu que todos os países tenham acesso à água limpa até o ano 2025. As nascentes, quando são desmatadas e destruídas, acabam diminuindo a água ou até secando os rios, né? E também os lençóis freáticos, que, principalmente no Cerrado, com a plantação de grãos, principalmente soja, né? Esses pivôs, que são os guichos, né? Que pegam a água do lençol e jogam uma grande quantidade de água na plantação. E essa água, e com a movimentação de terra para a plantação de grãos, a água não vai ser, esse lençol não vai ser realimentado, né? Porque a água já não vai penetrar na terra e acaba esses pivôs secando esses lençóis. Nós temos visto diversas gravações, não só na região central do país, mas também nas regiões de Mata Atlântica e no Nordeste, rios que têm nascentes em que o fazendeiro bota o gado para pisotear, né? O gado fica ali bebendo água e pisoteando a nascente, matando a nascente. Rios que têm suas nascentes e margens assim desmatadas e matas ciliares totalmente desmatadas, inclusive agora com esse texto do Código Florestal alterado, permite-se a ocupação muito mais próxima de nascentes de rios e de margens de rios. Isso é um absurdo total. Então, a questão do compromisso com a água, já vimos que não está sendo cumprida. Em relação às grandes empresas agropecuárias que acabam desmatando em grandes extensões, né, tanto as regiões de Amazônia quanto do Cerrado, o que nós temos? O modelo da lavoura mecanizada, que acaba com a água dos lençóis freáticos, mas também com os aquíferos. É importante a gente dizer que os rios, são dezenas de rios que afloram ali em lagoas de águas cristalinas no limite de Bahia com Goiás e Tocantins. Esses rios jamais poderiam ser ameaçados em suas nascentes, segundo um dos compromissos da Rio92, que é exatamente aquele da proteção dos recursos hídricos. Eles são os únicos rios perenes, permanentes, que alimentam o São Francisco na região Nordeste. Nós assistimos ao desaparecimento de vários rios da margem direita do São Francisco, na região de São Romão, por exemplo, São Francisco, São Romão, descendo ali o Rio São Francisco no norte de Minas, rios que passaram a ser rios temporários. Então, secaram completamente. Essa degradação ambiental
é que a gente tem mostrado como elas têm impacto nas populações. O velho Chico está ficando cansado. Secamento de seus afluentes, desmatamento nas margens, estão alterando completamente o seu regime de águas. Pode parecer estranho, mas esse grande rio, em alguns trechos, está morrendo de sede. Só a agricultura utiliza 80% da água. Na verdade, nós temos documentado regiões que foram completamente degradadas. Acontece muito isso. Entram as grandes empresas, fazem as plantações naquela região e abandonam aquela região quando a água acaba e vão para outra região. Da mesma forma, as grandes pastagens. O pessoal derruba a mata nativa, entra nessas áreas, degrada a região quando aquela pastagem não dá mais sustentabilidade para o gado. Essas grandes empresas vão fazer a mesma coisa, a mesma destruição em outras regiões. Esta paisagem que nós estamos vendo aqui na região de Sinop, essa colcha de retalhos, está longe de ser a Amazônia brasileira. Da mesma forma, os acordos feitos lá atrás, na Rio 92, não estão sendo cumpridos de fato. A soja, por exemplo, para exportação, quando o Brasil comemora, ser o maior produtor de soja do mundo, a gente tem que ver o que o país está perdendo de fato em termos de recursos naturais e principalmente em termos de água, porque no preço da soja exportada não está embutido o preço da água. Nós presenciamos na região dos Gerais, no oeste da Bahia, casas de famílias tradicionais, que moram na região há muito tempo, com o rio passando atrás da casa. E presenciamos o rio seco, não tendo mais água. Quer dizer, isso altera e modifica completamente a vida de uma família, de uma região. Eles são tremendamente afetados com isso. Populações inteiras, por exemplo, na região Nordeste, estão sendo afetadas pelo esgotamento da água. Rios que eram perenes, permanentes, passaram a ser temporários e secam completamente na estação seca, que é quando as populações mais precisam de água. Não é verdade? Não apenas para beber, mas para suas lavouras. Então, a falta de água para as lavouras gera desnutrição, gera perda de qualidade de vida. O córrego lá, do mesmo jeito daqui do rego. Ficou só os poços, tá tudo areia. Pode acender fogo dentro do córrego. O que está acontecendo é que não há uma política correta, de preservação do meio ambiente. O importante destacar é que as veredas têm um papel importante dentro da ecologia do Cerrado. Esse é um tipo de ambiente que não se recupera jamais. Olha aqui, o chão ainda está quente da queimada que fizeram. Aliás, aqui não sobra nada, Altair? Esse fogo é nocivo para esse tipo de solo. Ele acaba com a vereda, acaba com a água, os córregos começam a secar e num tempo muito mais curto, os rios grandes também vão começar a secar. Acham que o rio é o local para se despejar tudo, lixo, esgoto, tudo. Não se cuida do rio, não se dá o devido valor a uma das coisas mais preciosas que nós temos, que é a água. Então esse cuidado, é claro que as grandes fazendas também com agrotóxico, mas a questão do respeito à água, ninguém respeita a água, acha que o rio é o esgoto. As indústrias fazem isso, as cidades fazem isso, as prefeituras das cidades fazem isso até hoje. A própria Constituição de 88, a nossa Constituição brasileira, garante a cada cidadão, às comunidades, o direito de entrar na justiça contra grandes empresas ou pequenas empresas que estejam poluindo o ambiente, poluindo o rio próximo à sua casa. Isso é uma garantia, é um direito de cada cidadão. E essa foi uma conquista. Quer dizer, por isso que eu costumo dizer que a virada nas áreas
ambiental e social, a virada foi dada em 88 com a nossa Constituição. Quando a gente chegou na Rio 92, né, a gente já chegou com poder de fogo, é como eu costumo dizer. É tão séria a coisa que até o mar que a gente achava que não seria nunca poluído pelo tamanho, né, pela água salgada, essa coisa toda. Os oceanos, né? Não, inclusive não só a água das cidades que saem dos rios, as águas pluviais que chegam ao mar, poluem tremendamente o mar. Até isso nós estamos conseguindo fazer, que é poluir o mar tremendamente. Agora, fazendo uma virada do tema água, temos que cobrar, porque estamos ainda muito atrasados em termos desse compromisso. Nós temos um outro compromisso assumido em 1992 na Conferência da ONU, que foi a questão da biodiversidade. E nesse ponto, pelo menos o que eu e Roberto temos documentado, tem sido assim complicado, porque se você pegar toda a região de Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia principalmente, o que houve foi destruição de grandes áreas naturais, porque aí você não está matando uma espécie, você está comprometendo assim milhares de espécies que sequer foram pesquisadas ou até conhecidas, né? Então, as grandes lavouras mecanizadas em áreas de cerrado, né? As grandes queimadas na Amazônia, isso arrebenta com tudo que se possa pensar em ação para proteger a biodiversidade. Essa questão da biodiversidade, as pessoas ficam achando que é só para proteger um mico-leão dourado ou uma outra espécie X, YZ. Não é isso não. É proteger o patrimônio biogenético, que é uma das coisas mais fabulosas que o Brasil tem. Uma riqueza incalculável que muitos países já jogaram fora, já destruíram. O Brasil ainda tem isso e pode apresentar como solução para o futuro do homem. Será que os compromissos assumidos na Conferência da ONU de 20 anos atrás, na Rio 92, foram levados a sério, foram realmente honrados, cumpridos? É isso que nós estamos vendo neste nosso programa Expedições, que levanta as questões como água, biodiversidade e populações. Aliás, em relação às populações, houve já uma grande mudança, pelo menos em termos de Brasil. Tema fundamental, que foi compromisso na Conferência da ONU de 1992, na chamada ECO 92, foi a questão das populações. Na verdade, a gente continua dizendo que a Constituição de 1988 já garantiu, por exemplo, às populações tradicionais o direito à terra, às populações remanescentes e populações quilombolas o direito às suas áreas que sempre habitaram. Da mesma forma, populações indígenas passaram a ter direitos sobre a área tradicionalmente ocupada. Então, a questão das populações talvez tenha sido o único compromisso da Rio 92, onde o Brasil se saiu um pouco melhor, principalmente por uma invenção fabulosa que foi das reservas extrativistas.
concebidas por Chico Mendes lá nos seringais do Acre, mas que hoje em dia se espalharam por todo o Brasil, inclusive por áreas de litoral, áreas de comunidades pesqueiras. Essas reservas extrativistas, elas dão a possibilidade do uso coletivo da terra, dos rios, das lagoas e dos mares, né? Então não existem cercas, não existe... Com conservação. Com conservação. Não existe a propriedade privada de um ou outro trecho, né? Não existem limites de propriedades. Tudo é bem comum, de uso comum, para o bem de toda a coletividade. E toda a produção feita nesses locais, dessas reservas extrativistas, ela é uma produção altamente sustentável. E isso foi elogiado no mundo todo. Se há uma coisa em que o Brasil fez bem o dever de casa, e lá temos que agradecer ao nosso líder seringueiro Chico Mendes, foi a questão das reservas extrativistas. Hoje, o mundo inteiro aplaude esta solução de produção e de convivência das comunidades de forma sustentável. Eu acho, né, Roberto, que foi uma tônica em nosso trabalho a preocupação com a qualidade de vida das populações. Nós sempre mostramos em nossos filmes, em nossas reportagens, em nossos programas, como que a perda da biodiversidade ou a poluição das águas afetam as populações, afetam exatamente a qualidade de vida das populações. A questão principalmente das populações tradicionais. Por exemplo, a gente fez em 79, as lagoas estão desaparecendo. São as lagoas do estado do Rio que estão desaparecendo realmente, agora mais afetadas do que antes por causa da especulação imobiliária, né? Começou a acontecer também com muita frequência a questão dos pescadores serem expulsos eles moram normalmente de frente para o mar, por causa dos barcos que eles pescam, essa coisa toda. Quando eles são expulsos dessa região, acontecem coisas bem mais tristes, você acaba com o ambiente, você acaba com a capacidade de vida dessas pessoas. Então a gente acompanhou isso em vários lugares do Brasil, dessas populações tradicionais perderem a sua garantia de vida naquele ambiente saudável. As lagoas estão desaparecendo e nos novos tanques artificiais que estão sendo construídos, não tem vez o homem simples, não tem vez o pescador. Você perde o seu ambiente, perde a sua qualidade de vida e você vai inchar as cidades. Nós fizemos em filme, as lagoas estão desaparecendo em 1979, depois voltamos em 89, 99 e 2009. De 10 em 10 anos. De 10 em 10 anos nós temos feito cobranças. Esse trajeto que nós vamos fazer agora não é nenhuma novidade para a nossa equipe. Há 20 anos, nós iniciamos uma série de reportagens e sobrevoos de helicóptero do Rio e da região dos lagos para documentar as transformações das lagoas do Rio de Janeiro. Por décadas, populações inteiras foram afetadas por lagoas em processo de degradação. E essa destruição precisa ser estancada. É preciso cobrar. É o que todo cidadão brasileiro tem que fazer. Gente, nós sediamos a Conferência das Nações Unidas em 1992. Estamos agora, 20 anos depois, cobrando. Nós estamos num novo século, num novo milênio, e ainda existem formas de produção absolutamente predatórias e não sustentáveis. E aí você pode colocar desde a produção de grãos, soja, para exportação, que faz uma grande concentração de terras,
de água e de riquezas. Isso foi um documento do WWF e também do Ministério do Meio Ambiente, mostrando de que forma que essas grandes empresas agropecuárias avançam sobre áreas de mata nativa, avançam sobre reservas, avançam sobre terras de ribeirinhos, por exemplo, na Amazônia, né? É uma produção altamente predatória. E as guzeiras, por exemplo, é uma coisa absurda. Não, a gente, em pleno novo século, novo milênio, a gente ter dragões famintos que se alimentam de lenhas e de carvão, uma quantidade absurda, instalados na Amazônia, por exemplo. Consumindo mata nativa, né? Consumindo, porque eles têm uma parte de alimentação de eucalipto que não é nem um pouco suficiente. Então eles acabam misturando isso com a mata nativa com uma velocidade impressionante. Comendo a mata fazendo carvão, inclusive essas carvoeiras têm trabalho escravo, não utilizam o calor necessário para fazer carvão, se perde muita energia, se perde muita madeira com isso. Então é tudo muito antiquado, muito primitivo e eu fico sem entender como é que isso é permitido até hoje. E gozeira, hoje em dia, não tem sentido a gozeira se alimentar à beira de florestas, se alimentar de madeira nativa. Isso é um absurdo total, incompreensível hoje em dia uma coisa dessa acontecer e continuar acontecendo. Nesse período da Rio 92, nós fizemos várias reportagens, não só para o nosso programa Terra Azul, mas reportagens para o programa Fantástico, antes da existência dos Expedições, mostrando essas formas gananciosas de produção que não respeitam o patrimônio da União, que não respeitam as terras brasileiras, que não respeitam o povo brasileiro e que não geram riqueza para as populações. Nós já percorremos aqui mais de 10 quilômetros de veredas completamente queimadas. Exatamente essas regiões que são de preservação permanente. Eu costumo dizer que nós saímos da fase da ditadura militar, né, para entrar na ditadura empresarial. Porque, na verdade, hoje em dia, o que você tem é a grande empresa, principalmente no campo, dominando o cenário e esmagando, avançando sobre áreas onde se fazia, por exemplo, agricultura familiar, sobre áreas de mananciais, rios, sobre nascentes que alimentam reservas indígenas, por exemplo, né? E expulsando pessoas do campo para a cidade. Em 3 décadas, uma população do tamanho da Argentina, no Brasil, saiu do campo para inchar as grandes cidades. Todo o povo brasileiro precisa cobrar. Foram vários os compromissos assumidos lá atrás, na Rio 92, e agora, 20 anos depois, na Rio mais 20, o que nós temos? Já falamos do tema água, que não estamos muito bem, falamos da questão, né, da biodiversidade, a questão das populações nós fomos um pouco melhor, mas tem ainda um tema que é o das mudanças climáticas. Isso a gente vai ver no próximo programa.